Vamos lá. A gente parou ontem no Kaflav Mudalha. Vou começar com uma revisãozinha pequena do que a gente viu ontem, no último assunto. A gente estava na nossa frente com 4 casos. A gente estava na nossa frente com 4 casos que a pessoa tem anaá, tem proveito contra a vontade dele. E a gente acabou que ontem a gente falou alguns exemplos depois de desligar aqui, então vou voltar um pouco para o pessoal aqui. O primeiro caso é quando a pessoa poderia impedir de passar pelo sul, pelo proveito, e ele tem kavaná de aproveitar. Por exemplo, a gente falou, os exemplos para a gente entender melhor, quando a pessoa tem 2 caminhos que ela pode seguir para o mesmo lugar. Um dos caminhos tem um cheiro de Avodah Zarah, e ele gosta daquele cheiro de Avodah Zarah. E ele escolhe o caminho que tem o cheiro da casa lá de Avodah Zarah, porque ele quer cheirar esse cheiro da casa de Avodah Zarah. E ele tem proveito disso. Não só que ele tem proveito, como ele tem capacidade de ter proveito. Podia ter ido por outro caminho. Nesse caso, todo mundo discute que o que é proibido. Tem outro caso que a pessoa não tem 2 caminhos, só tem um caminho. Ela não tem como se impedir ou de passar por lá. Mas ele não tem capacidade de cheirar. Quer dizer, na hora que ele sente que está começando o cheiro, sei lá, ele fecha o nariz, sai correndo, corre para não cheirar. Então, é o caso que ele não tem como impedir passar por lá e não tem capacidade. Ninguém discute que esse caso é permitido, ele não transgrediu nada. A discussão deles é quando ele pode impedir quando ele tem 2 caminhos para ir, ele vai pelo caminho da Avodah Zarah, mas ele não tem capacidade de cheirar a Avodah Zarah, sai correndo, fecha o nariz. Então, nesse caso, pode ou não pode? Então, a gente viu na primeira linguagem da Guará, que nesse caso, Abaye fala que pode, Rava fala que é proibido. Porque no fundo ele pode escolher se ele podia ter escolhido. E Abaye fala, uma vez que ele não tem kavaná, não tem problema. Isso aqui é a primeira linguagem. Depois a gente falou sobre a discussão de Rabi e Rabi Shimon, de Davar Shelo Mitkaven, que a gente vê essa discussão também em Shabbat. Que Rabi Shimon fala que Davar Shelo Mitkaven mutar, e Rabi fala que Davar Shelo Mitkaven assur. E aí a gente foi colocando Abaye e Rava de acordo com Rabi Shimon e Rabi Uda. E a gente tem o primeiro caso, quando a pessoa pode se impedir e tem kavaná de cheirar. Quer dizer, ele podia ter ido pelo segundo caminho, ele foi pelo primeiro e ainda se parou lá, cheirou, gostou do cheiro da Avodah. Os dois falam que nesse caso é proibido. Agora, quando ele pode se impedir, ele poderia ter ido pelo segundo caminho, mas ele não tem kavaná, ele chega na hora do cheiro da Avodah e sai correndo. Então aí depende. Você entra na macloca de Rabi Uda e Rabi Shimon. Rabi Uda fala da Davar Shelo Mitkaven assur. Então, nesse caso, também é proibido, porque ele teria o segundo caminho para ir. Tanto de acordo com o Rabai, quanto de acordo com o Rava. E para Rabi Shimon, que fala da Davar Shelo Mitkaven mutar, é permitido, porque no fundo ele não tem kavaná. Depende mais para Rabi Shimon. Agora,
A gente tem o segundo caso. O caso que ele não tem dois caminhos, um caminho. E nesse caso que ele tem um caminho, a gente também tem duas ramificações. Se ele tem capacidade de cheirar ou não tem capacidade de cheirar. Se ele só tem um caminho, chega lá, sai correndo, não tem capacidade de cheirar, todo mundo concorda que é mutar, permitido, ele nem teve capacidade de cheirar, só não tem outro caminho, acabou. Agora, se ele só tem um caminho, e chega lá, para, e cheira, porque ele gosta daquele cheiro, tem capacidade de cheirar aquele cheiro da Avodah, por mais que ele só tenha um caminho, então aqui, Machloket Abai e Rava. Para Rava é proibido. Para Rava aquilo ali é proibido. Ponto. Para Abai, entra de novo na Machloket de Rabi Shimon e Rabi Yehuda. Para Abai, para Rabi Yehuda, para Rabi Shimon, uma vez que Davar cheio Mitkaved é mutar, porque tudo depende da Kavaná. Então se ele se Mitkaved, assur. Para Rava é proibido por causa da Kavaná, por outros caminhos. Para Rava é proibido por causa da Kavaná. Agora, para Abai continua encaixando isso no Machloket de Rabi Yehuda e Rabi Shimon, porque para Rabi Shimon o importante é a Kavaná, porque Davar cheio Mitkaved, se ele não tem Kavaná, é mutar. Então se ele sim tem Kavaná, assur. E para Rabi Yehuda, uma vez que ele só tinha esse caminho, mutar. Abai, a língua de Rabi Yehuda. Então Rava está igual a Rabi Yehuda. O quê? Rava Rava fala que é proibido. Rava fala que é proibido porque no fundo ele tem capacidade de cheirar. Entendeu? Certo? Essa foi o que a gente viu. Não dá opção. Quê? Não dá opção. Você só tem um caminho. E a pessoa que gosta de cheiro não pode passar por lá. Você não pode ter capacidade de cheirar cheiro de Avodah. Se você não tem capacidade, como no caso que você chegou na linha e passou correndo no cheiro. Tá. Amar Abai. Falou Abai. Terceira linha. Certo? Miná Minalach. Da onde a gente sabe que Rabi Yehuda ele permite, no caso, que ele não tem opção e tem Kavaná. Porque para ele a opção que é o problema. Isso aqui seria no caso de acordo com a Abai. Itália, como fala a Braita, Amru Alaba Rabi Yochanan Zakai Sheyam Yoshev Betzilo Shel Eichal Vedoresh Kolam Kulo. Rabi Yochanan Zakai ele ficava atrás do Beit HaMikdash, se aproveitando da sombra do Kodesh HaKodashim e falando Torá para todo mundo. Então ele tinha Ve'a Achad Elashare. Isso aqui é o caso que ele não tinha como se impedir de falar a Torá para todo mundo, mas ele tinha a capacidade de ter proveito da sombra do Kodesh HaKodashim. E a gente vê que é permitido. Fala, mas isso não tem Rav Amar, não tem como provar daqui, porque Shade Echad ele tocou assunto. Essa parede do Echad ele foi feito para quê? Para as coisas que estão dentro. Então, quando você tem proveito da sombra do negócio que foi feito para a parede das coisas que estão dentro, você, no fundo, você tem Adash Elokederech. Você tem um proveito da forma diferente que você tem que ter proveito, né? Não foi feito para isso. Então é diferente, não pode trazer prova daqui. A Marava falava, mida lá, de onde a gente sabe que o quê? Que de acordo com o Rava falará que até a Rabiuda proíbe num caso que você não tem como se impedir, mas você tem que avadar. Ele tem que fazer uma prova para que ele fala. Está escrito na Mishnah Masechet Midot. No Lida Yup do Chibali, Bealiad Bet Kotia Kodashim Shebem Mishashim et Almion Betevot. Deixa eu azuno aleem, bebeit kochea kodashim. Em cima do Kodesh HaKodashim, eles tinham uma aliá, eles tinham um sótão, que tinham buracos para o Kodesh HaKodashim, para quando as pessoas tinham que fazer manutenção do Kodesh HaKodashim. Então eles desciam em caixas, por esses buracos, desciam, faziam manutenção do Kodesh HaKodashim, não entravam no Kodesh HaKodashim igual o Kohen entra em Yom Kippur. Igual o Kohen entra em Yom Kippur, é só o Kohen e Yom Kippur. Por que em caixas? Para que eles não tenham nada de ficar olhando o Kodesh HaKodashim. Agora, esse é um caso
que Loefchar, ele não tem como não entrar, ele tem que fazer a manutenção do Kodesh Kodashim. E ele tem Kavaná. E eles se preocupam com a Kavaná, por isso que eles falam para entrar em caixa, para ele não ficar olhando. Porque se ele mesmo, ele tendo que entrar, se ele ficasse olhando, ele seria proibido se ele se preocupa por causa da caixa. Então parece que é uma prova para quê? Por caso de quando você, mesmo quando você é impedido que você tem que entrar, você tem Kavaná, que é proibido. Ve'acha deloefchar ve'kamikavedo assur. É um caso que ele não tem como, ele tem que entrar, tem que fazer manutenção. Mesmo assim, eles colocam em caixa para ele não ter Kavaná de olhar, porque seria proibido. Então a prova para que florava? Fala, vai, vetíspera, ve'amarabishom ve'amarabishom belei ve'mishom barokapara, kol umare vereach ed be'mishom beilá. Ela vai lá, subevento continua com o Hashem. Fala, vai, não é nada disso. Ele não tem aqui um problema de Meilá. Meilá é um korban, chamado de Hasham Meilá. Você tem que trazer se você tem proveito do Kodesh. Tá? Tem proveito do animal de Kodesh, você traz Meilá, fora a multa a mais que você paga, um filtro, não sei o que, mas desculpa, o quinto se você vai resgatar, você paga o preço mais um quinto, mas você teve proveito disso, você tem que trazer um korban de achar bem lá. Agora, ele fala o seguinte, em nome de Rabi Shimon Levi, Mishum Bar Kapara, Kol, a voz que saía dos instrumentos musicais dos Levi, o cheiro do Ktoret, e Maré, a beleza do Beit Mikdash, você tem proveito disso, você não tem proibição disso. Agora, então, por que fizeram essa caixa? Fizeram uma coisa a mais de Kodesh Kodashim. Pra ele saber que ele está no Kodesh Kodashim e sentir todo aquele... não ficar lá de disperso. Mas não é por causa da... não teria proibido. Então, falar, não tem prova nenhuma para que você falou. E cadê? Tem gente que fala, amarava, falorava, me dá lá, da onde a gente sabe que Loefchar o Mikaved é proibido. Detalhe, fala, Braita, Barabisham, Barabisham, Bishbarakapara, Kol Malevereached, Bebishmelá, Veilá, Udeleka, Haisuraika, Alarava. Tem gente que fala isso aqui em nome de Rava, que fala que o quê? Kol, Bare, Ireach. A voz dos instrumentos, a beleza do Beit Mikdash, o cheiro do Ktoret, ele não tem problema de Beilá, você não tem que trazer o korban Beilá que você não tem que trazer, mas você tem Sur. Beilá, tá no nome do Mifrim, de Loefchar Ve'kamikavedo ve'Assur. Para quem são esses? Para aqueles que estão lá dentro, para dizer para aquele que vai fazer a manutenção do Beit Kodashim, do Kodesh Kodashim. E mesmo assim, mesmo que ele tem que entrar, se ele tiver Kavaná, ele tem problema. Fala agora, Abai responde, não é assim. Não tá mais embaixo. O problema são aqueles que estão lá fora, que podem não cheirar, podem não ver, podem não ouvir, mas eles ficam se esforçando para ouvir, aí que tem problema. Mas aqueles que não tem como, eles têm que ficar lá dentro, porque eles têm alguma manutenção, alguma coisa assim, não tem problema com a Abai. O cheiro que torna, não pode cheirar. Gufa. Agora vai falar agora sobre isso. Agora vai parar um pouco de falar sobre a Baia de Rava, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre isso que ele falou de cheiro, beleza e voz. Gufa. Vamos falar sobre isso agora. Kol Mareirech. Verech en bem Mishmerah. Será que o cheiro não teria problema de tirar proveito do cheiro do Ktoret, do incenso Kodesh? Ve'atania fala Braita. המפתה את הקטורת להתלמד בה, או למוסרה לציבור, פטור, להאריך בה חייו. Para a pessoa que vai no Ktoret para aprender para como se faz mais Beit Mikdash. Ou para mostrar para o tzibur como é que se faz o Ktoret, é patur. Agora, a pessoa que pega o Ktoret do Beit Mikdash para cheirar, ele é chayav. Ve'amariach ba patur. Ela chama al. E a pessoa que cheira do Ktoret, ele é patur de careto, mas tem problema de Beilá. Então como é que você fala que ele é patur? Ela marapapa, kol umare edva mishubelá, leficha edva gamash. Vereach, leachar shetar letibonató, edva mishubelá, ou ele vai dar ser mitzvató. Então falou na papo o seguinte, kol,
a voz lá dos instrumentos, o som, e o maré, e a beleza do Betamigdash, não tem bem lá, porque lefichem de mamash, não tem mamachut nisso. Você não estraga isso, não faz nada, você só tá vendo, tá ouvindo, acabou. Agora, o cheiro depende. Se foi depois que já fizeram o trabalho daquele Ktora que você está cheirando, tá bom. Mas se foi antes do trabalho, aí tem problema. Lembra de Cholecha de Nassim Zvato, Ebe Beshmeilá? Fala, Gbará. De onde você sabe que tem diferença se fez o trabalho ou não fez o trabalho? Para ter problema de Meilá, problema de ter proveito do Kodesh. Gareit Murata Desh, Vedasit Mitzvato, Vesh Beshmeilá, Dichtiv Vesabot, Savesver, Shelo ia fazer, Vesabot, Shelo ia ler. O carvão lá que você coloca no Bisber, você não pode aproveitar depois. Você tem que colocar Vesabot e Shelo Bisber, você tem que colocar no canto do Bisber, você tem que mandar depois, mesmo que já foi feito a mitzvah com ele. Então parece que cada você teria problema, mesmo depois já foi feito mesmo que foi feito já a mitzvah com ele. Agora, Beshub de Avot, Tmurata Desh, Bigdei Kilodá, Shnei Ktuvim Avim Kechad. Tmurata Desh, que é esse problema de você aproveitar do carvão depois de feito a mitzvah. E Bigdei Kilodá, e as roupas de Kohen Gadol de Yom Kippur, são Shnei Ktuvim Avim Kechad. São dois psukim que vem explicar a mesma coisa. Que o quê? Para você não ter nada e depois fazer a mitzvah. Agora, se você tem uma regra que é trazida em dois psukim, em dois mitzvot, então a gente fala que essa regra é só para essas duas mitzvot. Para você aprender para todas elas, ela traria uma só para você aprender para todas. Agora, por que eu trouxe para essas duas? Porque são só essas duas. Bechon tem que do meu mesmo que errado. Ele me leva de todos os dois que vem como um só aprender a mesma coisa. Você não pode aprender para duas coisas. E Tmurata dessa de Abra, Tmurata dessa, como a gente falou, essa bola está no Bezerra, você tem que botar no canto do Bezerra. Mesmo depois que fez a mitzvah. Bigdei Kilodá, a roupa do Kohen Gadol Yom Kippur, da onde a gente aprende. De Chip deixa de Vaikra, vem de Hamsham, Berabed, você tem onde mudar. Vem de Hamsham, que você tem que deixá-las lá, tem que botar lá dentro do Gzá, você não pode mais usar depois de Yom Kippur. Mesmo depois do trabalho. Agora, olha só. Esse negócio de Gzá, tem uma machloket lá em Masechet Yomá. Se vem de Hamsham, é para você botar na Gzá, ou você dá para o Kohen usar o Kohen normal, que não é o Kohen Gadol, usar nos dias de Chol. Para a opinião que fala que tem que botar na Gzá, você explicou bem. Dois que tu viu mesmo que errado, você não pode aprender deles para outras coisas. Então aqui a gente vê que qualquer outra coisa, depois de feito a mitzvah, não tem problema de ter nada. Agora, para a opinião que fala que vem de Hamsham, você dá para o Kohen normal usar durante os dias de semana. Então você ainda não explicou da onde a gente vê que mesmo depois da mitzvah você tem problema, você não tem problema de nada. Isso que ele vai falar aqui. Ela era Rabidosa de Paligalai, Rabidosa que lá em Masechet Yomá ele discute de Amar, Avareim é Kohen idiota, que ele fala que você pode dar para o Kohen normal usado nos dias do ano. Vai ver de Hamsham, só não está mesmo no Kippur e Bacher. Vai ver de Hamsham é só para não usar no próximo Kippur. E aí o que você pode falar? Como é que você vai aprender? Você tem que saber o mesmo que errado, não tem mais. Eu falo agora, Beshub de Avot Barata desse vai claro fa. Beijo para Abidosa, a gente tem outra coisa que era Ekdes, que era Kodesh. E agora você fez já o que tinha que fazer, e você não pode ter nada. Qual? A lei do Trumata Desh, a lei do carvão lá do Bisber. É claro, é o caso que você achou o cadáver entre duas cidades. E aí, Ramim vão lá e medem qual ele está mais perto, qual esse morto está mais perto. E pega os Ramim daquela cidade que está mais perto. E ele vai lá, pega o bezerrinho. E eles falam lá que como se eles tivessem meio que culpa lá do que deixaram o cara morrer, que não acompanharam ele, que deram comida, não sei o quê. Pega o bezerrinho, joga no mar, o cara mata o bezerrinho, não sei o que, joga isso, acabou. Esse bezerrinho você não pode ter a nada nenhuma depois de fazer isso. Mesmo que você já fez o que tinha que fazer com ele, você não pode ter a nada nenhuma, nem do corpo, nem de nada. Então são os dois que tu vive de novo, dois psukim, dois mitzvot que você traz, que você não pode ter a nada depois da mitzvah. Então aí você só aprende para essas duas. Agora, isso aqui está falando para a regra de o que? Que errado você não pode aprender.
Agora, para aquela opinião que fala que mesmo se tem que ter o que você pode aprender, o que você vai falar? Vai falar agora, 3 mil tem que ter. Ktiv é sabor. O Ktiv era o Fá. Está escrito 2 mil. Duas coisas a menos. Um vai sabor e será Mizver, para deixar no Mizver, no caso do Mizver que não usar. E o outro é Arufá. Esse entendeu? Que vai ver da Arufá, você não pode. Então, tudo que for que você não pode usar Tená depois da Mitzvah, teria que trazer um miúdo também no Passuk. Do mesmo jeito que trouxe no Trumata deixa de Arufá. Então, já que nos outros casos ele não trouxe miúdo, não tem problema de Tená. Agora a Gemara vai voltar para o Machloket de Abai e Rabba. Então, como é que ficou? Kol e Baré não teria problema de bem lá. Quanto que Ureach, depende. Se já foi feita a mitzvah com o Ktoret ou não. Se o cara pegou o Ktoret do Beit Mikdash para ser na casa dele, ninguém discute que tem problema. Agora, se depois que já foi feita a mitzvah do Ktoret, já subiu lá o primeiro fumaça do Ktoret, aí você cheirar o Ktoret, então que está continuando queimando, parece que não teria problema. Vamos voltar para quem está falando da Abai e Rabba, para a discussão da Abai e Rabba. Agora ele vai tentar provar, Rabba vai tentar provar que mesmo de acordo com que a vida concorda com Lo Efshar Bikavet, quando você não pode se pedir, você tem kavaná de cheirar, por exemplo, aquele cara que caso só tem um caminho, você tem kavaná de cheirar o roupa da Zará, que é proibido. Tashma, Achnista Lerevka Vedashá, cheirar. Aqui está falando sobre a Glarofá. Se você botou esse bezerrinho lá, você amarrou ele junto com os outros animais que estão pisando no campo para afofar o campo. Mas na verdade você amarrou ele para quê? Você não amarrou ele para ele pisar para afofar o campo. Você amarrou para ele ficar junto com os animais. Ele acabou afofando o campo também porque ele andou cheirar. Agora, Bilfil vai dar 2 para lá. Mas se você colocou ele lá, eu falou, deixa ele ajudando aí a afofar o campo. Aí ele já é um bezerro que fez alguma belachá, e aí ele já é passulo para ser Glarufá. Mas esse caso aqui, esse caso aqui é um caso que você não tem onde mais deixar ele. Então, Lo Efshar, Bikaven, você tem que cavanar que ele afofa o campo. E a gente fala que é passulo, a gente fala que é proibido. Então, talvez mesmo a Biúda concorda com Lo Efshar, Bikaven, que é proibido. Para não achar neatam, dirtiv, achela ubadba, bikol bakom. Não está escrito que não trabalhou lá Avad, está escrito lá Ubad. Não foi trabalhado, não sei o que, de qualquer jeito. Com Kavaná, sem Kavaná. Se ele trabalhou, tem problema. E se for assim, a Filureisha, até o começo Reisha Nabi. Mesmo no caso que você não tem Kavaná, aquele trabalho você coloca lá, também teria problema. Né? Para agora, Halodamia, ela leha. Então, nesse caso, a gente tem que comparar com o quê? Shachana leha of Shera. Você tem que comparar com o caso de Paradumá, que a Paradumá, a gente fala que se pousou um passarinho em cima da Paradumá, ela continua cachê, não tem problema. Mas, por outro lado, se veio um boi lá tentar cruzar com a Paradumá, aí já tem problema. Mesmo assim, você fala, são 2 jeitos de alguém que subiu em cima dela, mas não tem problema, não tem problema. É uma coisa do nosso caso. Você amarrou ele para ficar lá entre 2 bezerrinhos, não tem problema. Você amarrou, falou, assim ele aproveita e afofa da minha terra, aí tem problema. Mas tá, mas qual o motivo? Por que o psulo da avodá, do trabalho da Paradumá, depende se isso é bom pro dono ou não? A Maravapa, se tivesse escrito avad, se tivesse escrito porque que trabalhou Kridan avad, Iktiv avad, o Kridan avad, se está escrito avad e a gente lê avad, adeavid ba'ihu. Então é até se você fez algum trabalho com esse animal. Agora, Iktiv ubad, o Kridan ubad, se tivesse escrito ubad e você lê ubad, afilo bibelenabi, mesmo se ele fez algum trabalho sem nenhuma kavaná, teria problema. Mas nesse caso está escrito o quê? Avad, o Kridan ubad, está escrito avad. E aí você entenderia que se você fez algum trabalho e você lê o bad, que aí é qualquer trabalho que foi feito com o animal. Então, o badu de avad, ma'avad nichalei, afubad nichalei. Então, seria um caso que ela trabalhou
e você teria que querer que ela trabalhasse, por mais que você não colocou ela para trabalhar. É avad misturado com o bad. Então, é o caso, por exemplo, que você colocou lá o bezerro para afofar, você não colocou ele para afofar, você não fez ele afofar a terra, mas você colocou com o kavaná que ele afofar, aí teria problema. E o contrário não. E se você colocou sem kavaná sem afofar, já que está escrito avad, mas que você leu o bad, aí não tem problema. Agmará, Tashma, Aveidá, Lois Tachena, você vai trazer outra prova, Tarava. Aveidá, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma roupa, alguma coisa assim, no sol e tal, você achou. Lois Tachena, Lorga Bimitav, Lorga Bimagod, Letzorkov. Você não pode pegar isso e usar para você. Você achou que está querendo devolver isso, enquanto está guardando, você não vai ficar esticando ela na cama ou colocando ela em alguma estaca, alguma coisa assim para você. Mas se for para bem da roupa, do pano, você pode estender ela para ela sei lá, se for para o bem do pano, você pode fazer isso. Agora, se você tem agora visitas, aí você não pode deixar esse pano estendido que não é seu, usando esse pano estendido que não é seu, eles vão acabar usando esse pano estendido que não é seu, por mais que seja para o bem do pano ou porque você precisa, não interessa. Fala, Gomorá? Então, o que você teria que aprovar daqui? Um caso de Loefchar e Mikaven, que teria proibido, porque você não tem como não usar, porque é para o bem do pano. E mesmo assim, você tem cavaná de usar isso. E por isso que ele falou, para você tirar, se você tem orquim, se você tem visitas, para Gomorá Shadeatam, Dekalele. Para Gomorá. É diferente lá no caso, porque quando você tem orquim, você tem uma suspeita de você estragar essa roupa. E Mishum é na bicha, e Mishum Ganavi. Por dois motivos. Um, porque as pessoas podem ter ainará nessa roupa, nesse pano, ou porque eles podem acabar roubando esse pano. Então você tem que suspeitar disso e tirar para não perder, para não estragar o pano. E se não tiver visita é diferente. Tashma, fala Gomorá. Mochreksut. As pessoas que vendem roupa com kilaim, quer dizer shatnes, leininho. A gente sabe que a gente não pode usar, a gente pode vender roupa com leininho. Vender para o goi ou vender para algum Yehudi que vende, que não vai usar. Mochran Kedarkan, ele pode vender do jeito que eles têm que vender. Mesmo se ele tiver que vestir isso para vender, ele pode vender. O Belvad Shaloit Kaven Bachamam Bnechamam, contanto que ele não tenha kavaná de se proteger do frio, do calor, não sei o que com aquela roupa. Quer dizer, contanto que ele não tenha proveito daquela roupa, mas ele pode botar para vender. Veatsnuim, agora as pessoas que querem se afastar dos averot, Mafshilin la choreem bemaquil. Eles colocam pendurados atrás da estaca e não veste. Veacha de efshalem evad, kitsnuin vechilon mitkaven shai. E se você puder fazer como esse tsnuin, quer dizer, não vestir, mesmo que você não tenha kavaná de ter proveito da roupa, é melhor. E aí, esse caso é um davar shemet kaven. É uma coisa que você não tem. É uma coisa que você não tem kavaná de usar. E mesmo assim, agora fala que é melhor você não usar. Então, tiuv taleman dematnei lishnakama derava. Isso aqui vai ser uma pergunta para que falou na primeira linguagem da Rava. Que Rava falou o quê? Que quando você não tem kavaná, de acordo com Rabi Shimon, é proibido. Quando você pode não usar e você não tem kavaná, é proibido de acordo com todo mundo. Enquanto que a Abaye falou que depende se Rabi Shimon era biúda, para Rabi Shimon seria botado porque ela é muito cavendo. Então, para a Abaye dá para encaixar essa braita como Rabi Shimon que não tem kavaná. Mas para Rava que falou uma vez que você pode se impedir de usar, mesmo sem kavaná, você tem problema. Então, isso aqui é uma pergunta para ele, Tiufta. Fala, Gomorá, ficou como pergunta para ele.